Olá, você que acompanha o Planeta Azul. Hoje nós estamos com o jornalista e escritor Ricardo Alexandre. Já há algum tempo, o Ricardo Alexandre tem se dedicado ao estudo de um tema cada dia mais presente na vida brasileira, cada dia mais presente na política brasileira, na sociedade brasileira. Os evangélicos. Ele é autor do livro A Verdade os Libertará. Ricardo, muito obrigado por estar aqui com a gente no Planeta Azul. É um prazer, Gambirini. Obrigado. Hoje também participa do Planeta Azul o diretor de redação, Marco Piva. Olá, Marco. Olá, Rodolfo. Olá, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação aí. Ricardo, você nos últimos tempos estudou os evangélicos e com foco mais especialmente na participação dos evangélicos no movimento que culminou com a eleição de Jair Bolsonaro. Existe na sociedade brasileira, talvez, não sei se um ranço, se um preconceito, se um erro de conceito, de chamar os evangélicos de considerar os evangélicos uma única categoria coesa, única, indivisível de os evangélicos. Você percebeu muitas fissuras nesse conceito que a sociedade brasileira tem sobre os evangélicos? Completamente, Gamberini, completamente. Eu acho que os evangélicos, e olha só, eu já generalizando aqui também, né, sempre tiveram uma tendência ao sectarismo, no sentido de não se misturar, né? O próprio conceito de santidade dentro da igreja já pressupõe uma certa separação, né? Isso doutrinariamente falando, né? Então, nunca foi um grande problema para os cristãos serem incompreendidos, né? Só que há a contrapartida disso, a contraindicação dessa medicação ali, digamos assim, que é o fato de as pessoas começarem a entender isso como uma massa homogênea. E não tem nada mais diferente da realidade do que isso, né? O movimento da reforma protestante já era uma cisão, e ele vem de cisão em cisão, ele normaliza as divergências, né? A partir do momento que você não tem mais uma sé, você não tem um poder central, e eu digo isso sabendo que a Igreja Católica já é muito diversa dentro dela, né? Mas ela pelo menos ali tem uma certa uniformidade catequética, digamos assim, né? Os evangélicos não, é quase uma virtude que eles vão se separando e vão se multiplicando, muitas vezes por motivos de organização, né? Por exemplo, os batistas, eles entendem que as decisões precisam ser tomadas em assembleia, né? É uma igreja congregacional que costuma se chamar. Por outro lado, os presbiterianos entendem que são decisões que precisam ser tomadas em presbitérios, num regime de bispado. Isso não tem nada a ver com doutrina. São igrejas com doutrinas muito parecidas, com entendimento teológico muito parecidos, mas com diferenças de organização. E aí acontece que, digamos aqui, só para encurtar, dentro dos batistas tem aqueles que vêm com mais naturalidade o pentecostalismo, e aí eles se dividem, e aí tem aqueles que vêm como um fenômeno autoinduzido, e aí eles se dividem de novo, e aí tem aqueles que têm lideranças messiânicas e se dividem outra vez. Então eles são muito divergentes entre si. Agora, Ricardo, dentro dessa tamanha atomização, separação dos evangélicos, deve haver certamente um traço comum. Quando se fala em evangélico, qual seria esse traço comum? Um outro estereótipo que a sociedade brasileira tem dos evangélicos é de que eles são muito conservadores. Isso é verdadeiro? Olha, é interessante isso. Eu acho que tem uma cultura comum, que eu acho que transcende entendimentos doutrinários, transcende inclusive questões de organização. Por exemplo, a ênfase à agenda moral, né? Isso não é exatamente uma coisa doutrinária, porque se fosse doutrinário, isso estaria em segundo plano em relação à justiça social, por exemplo, que é uma questão muito mais presente na Bíblia do que a agenda moral. Ela é uma cultura que tem razões históricas, tem razões identitárias também, né?
a igreja evangélica não tem sacramentos, ou pelo menos a maior parte dela não tem sacramentos, né? A Assembleia de Deus, os batistas, eles não entendem essa coisa dos rituais sacramentais. Então, a unidade deles, por exemplo, é a agenda moral. É o fato do crente não beber, é o fato do crente não fumar, o fato do crente ter um casamento indivisível. Então, isso aí é uma cultura que caminha junto com a igreja, né? E tem razões históricas também. O que eu tento fazer no livro é contrastar essas razões históricas com a mensagem da Bíblia, com a mensagem da doutrina. Eu sou evangélico de tradição batista, desde o final dos anos 80. Eu conto até no livro a história curiosa de que foi exatamente no primeiro ano de eleições presidenciais, e ali eu vi pela primeira vez um pastor dizendo que Deus havia orientado ele a votar em certo candidato, sabe? E eu fiquei muito chocado com aquilo. E, obviamente, nós também ficamos. Oi, desculpa? Nós também ficamos. Não, mas isso é muito comum, em parte porque tem algumas igrejas que têm interesses ali de eleger um vereador e eleger um prefeito, né, que vai representá-la ali nas assembleias. Tem poder político da igreja, né? Exatamente, mas naquele caso não era isso. Era um líder messiânico, carismático, que realmente acreditava que Deus lhe falava com quem você deveria se casar, com quem você... Sabe? Esse tipo de coisa, que primeiro é muito chocante, continua chocante até hoje. Mas ele disse que Deus acordou ele de madrugada dizendo que a igreja deveria votar no Paulo Maluf. E eu falei assim, cara, isso aí não é de Deus, não. Marco. Ô, Ricardo, voltando um pouquinho até a primeira questão do Rodolfo, sobre a questão desta unidade de expressão, os evangélicos. Na prática, o que nós temos, até na história, desde a reforma de Lutero, é a constituição de igrejas mais tradicionais, os batistas, luteranos, presbiterianos, metodistas, que representaram, em determinada época da história, uma corrente de oposição à Igreja Católica, pelos motivos históricos que a gente conhece, mas também sempre se posicionaram como seguidoras, digamos assim, mais tradicionais dos dogmas cristãos. E o fenômeno do neopentecostalismo, ele é mais recente na sociedade. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a diferença entre as igrejas protestantes tradicionais e o neopentecostalismo que a gente observa hoje em dia. Bom, realmente a reforma protestante do século XVI, ela tinha esse discurso de voltar às raízes do evangelho, né, da mensagem de Jesus. O entendimento ali é de que o cristianismo havia crescido tanto, havia se tornado tão gigantesco e tentacular e tão ligado ao poder que era preciso um retorno. Mas isso não é uma exclusividade da reforma. Já havia, eu até cito no livro os padres do deserto, os monges ali, anacoretas, esse tipo de coisa que é anterior à reforma, que já tinham essa postura. Muito bem. Quando chega no século XX, tem um capítulo especial no livro ali onde eu falo sobre a teologia do domínio, né? Domínio, poder e política. Eu conto da evolução do pentecostalismo. O que é o pentecostalismo? O pentecostalismo é a ideia de que o cristão já convertido, deveria buscar um contato mais profundo com o Espírito Santo, com o poder do original ali que moveu a igreja primitiva, e esse poder seria caracterizado por uma série de coisas ali, como um ímpeto evangelístico, como o falar em línguas estranhas, que era um cavalo de batalha muito grande do pentecostalismo. A história vai registrar 3 ondas diferentes do pentecostalismo, 3 momentos diferentes. O primeiro é esse, das igrejas Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil. O segundo é daqueles movimentos evangelísticos ali, da Deus é Amor, o Brasil para Cristo, que eram essas caravanas, que era muito baseado na coisa da expulsão de demônios, naqueles rituais de exorcismo, né? Tem a Deus é Amor ali na Avenida do Estado até hoje e tal. E também na coisa de cura.
cura e libertação. O cara era paralítico, começa a andar, o cara tinha uma doença, sabe? Era mudo, voltou a falar. Esse era o discurso da segunda onda do pentecostalismo. A terceira onda do pentecostalismo é chamada de neopentecostalismo, porque ela reinventa toda a estrutura do próprio pentecostalismo, né? Então, por exemplo, e isso de fato é o nosso assunto aqui, ela reinventa a questão do demônio, que antes o demônio estava no corpo de alguém. Agora o demônio está em toda a estrutura. Ele pode estar no governo, ele pode estar nas doenças, ele pode estar nos vírus, ele pode estar nas bactérias, ele pode estar na inflação, né? Então a pessoa expulsa o demônio fazendo aquelas campanhas, dando dízimo, sendo fiel na igreja. Outra questão ali é o da prosperidade, a teologia da prosperidade, que se você olhar com calma, você vai ver que casa historicamente, perfeitamente, com a corrente neoliberal dos Estados Unidos e da Inglaterra. O que é a teologia da prosperidade é a seguinte, ela diz assim, você se compromete financeiramente com Deus, ou melhor, com a igreja, né? E Deus vai te retribuir em dinheiro. Então, a tua fidelidade, a tua constância, ela é retribuída em dinheiro. Então, isso aparece no meu livro, por exemplo, quando eu vou explicar essa lógica cultural de boa parte dos cristãos, inclusive não necessariamente neopentecostais, porque é um trânsito muito grande nas igrejas de informação, de que Deus vai nos retribuir em dinheiro. Então, uma agenda neoliberal faz muito sentido para esse cara, sabe? Então, isso essa postura neopentecostal, que é refutada por praticamente todas as correntes evangélicas, com mais veemência pelos próprios pentecostais tradicionais. Os primeiros que se levantaram contra o caráter herético disso foram os próprios pentecostais, que não reconheciam nisso uma continuidade do pentecostalismo. Ele era, na verdade, uma reinvenção e tem muito a ver com televangelistas. O televangelismo que criou o neopentecostalismo. Tanto que a grande conselheira espiritual do Donald Trump nos Estados Unidos é a Paula White, que é uma televangelista, e aqui no Brasil é o Silas Malafaia, que é um televangelista. Então, a noção do neopentecostalismo é muito ligada às grandes redes de igreja, ao televangelismo, mais até do que ao próprio pentecostalismo. Ricardo, por que, na sua opinião, os evangélicos cresceram tanto em número? Se nós pegarmos os números, houve uma grande debandada da Igreja Católica, dos católicos, para as religiões evangélicas, as denominações evangélicas. E isso ocorreu especialmente em países que não são do capitalismo central. São países que estão na periferia do capitalismo, na África, na América do Sul, em países de um capitalismo ainda atrasado, retrógrado. Por que aconteceu isso nesses países? Olha, eu vejo dois motivos. O primeiro é de que são países abandonados pelo poder público, né? A gente, por exemplo, está vendo um efeito completamente surreal do auxílio emergencial no Brasil hoje, de que algumas classes de trabalhadores estão ganhando mais durante a pandemia do que jamais ganharam em suas vidas por causa dos R$600, né? Então, a gente subestima muitas vezes as pequenas coisas, né? E as pequenas coisas a que eu me refiro a respeito da tua pergunta, Gamberini, é que, assim, nas igrejas Assembleia de Deus, uma vez eu me perdi indo para Ubatuba e eu passei no meio do mato, assim, só havia placa de onça, cuidado com a onça e com a febre amarela, posto do Ibama e igreja Assembleia de Deus, cara. Eu contei umas 3 igrejas Assembleia de Deus no meio do mato, entendeu? Assim, e essas pessoas que estão indo nessas Assembleias de Deus são pessoas que foram abandonadas pelo poder público, elas estão tendo contato com a palavra escrita toda semana, estão aprendendo a juntar sílabas ali, com uma linguagem formal, elas têm nome agora, entendeu? Elas são irmãs, irmão Rodolfo, irmão Marco, sabe? São aceitas numa sociedade que as
expulsava, né? E as ignorava, elas eram invisíveis, né? Agora é o irmão Marco, sabe? Agora o irmão Rodolfo, ele é líder do departamento sei lá de quê, sabe? Então, eles têm uma noção de civilidade que talvez para a gente aqui em São Paulo pareça um truque, entendeu? Mas, cara, é muito poderoso para as realidades do Brasil profundo, sabe? Isso é uma coisa que não pode ser desconsiderada. Isso eu acho que foi um erro brutal de todo o progressivismo brasileiro. Eu ontem estava conversando com um amigo meu que é super alinhado mais às esquerdas. Eu dizia assim, cara, o movimento de esquerda do Brasil consegue enxergar o cisgênero não binário, sabe? Mas não consegue enxergar os evangélicos, sabe? Você vê uma minissérie da Rede Globo, toca funk carioca na trilha sonora. Né? E a gente sabe que o que toca de verdade nas favelas é o gospel da Cassiane, sabe? Do Diante do Trono. É isso, sabe? Então, era uma massa que não se via representada e que agora tem um presidente que para o carro para cumprimentar os pastores, entendeu? É quase infantil isso. Não, é totalmente infantil isso, na verdade, mas faz muito sentido se a gente for parar para pensar. Né? Eu não vou nem entrar na discussão, a não ser que vocês queiram, se essa é um passo honesto ou não. Né? Mas o fato é que havia uma nação ali que sabia potencial, que era, né? Entendeu? E que agora passou a ser enxergada. Isso é um mérito que, independentemente dos motivos, das motivações, o Bolsonaro mudou a história com isso, certamente. Uhum. E marcou só uma coisinha. Esse abandono do Estado dessas populações, ele foi um pouco acompanhado de um certo comodismo e também de um abandono dessas populações pela Igreja Católica, né? Você como evangélico. Eu preciso responder de modo cortês, né? Na verdade. Eu acho que pelo fato de a Igreja Católica ser tão bem estruturada doutrinariamente e ser tão monolítica doutrinariamente, ela perdeu o passo da rapidez de se movimentar, sabe? Por exemplo, é muito mais fácil se formar um pastor pentecostal ou neopentecostal, muito mais rápido, inclusive, e que ele assuma uma pequena comunidade no meio do mato, onde eu vou me perder indo para a praia, do que você formar um padre, entendeu? Um teólogo de verdade. É uma comparação entre uma guerra convencional e uma guerra de guerrilha. Exatamente, inclusive pelos movimentos e pela doutrina também, sabe? Porque, veja só, eu tenho uma teoria minha, não está nem no livro, tá? É uma coisa que eu falo, mas não escrevo. Que assim, o verdadeiro católico brasileiro era o cara que tinha uma tradição católica, ele ia à missa no domingo, mas ele ia resolver os problemas dele no centro espírita, entendeu? Sempre foi uma religião sincrética, o brasileiro sempre foi sincrético. E, de repente, o neopentecostalismo, ele vem e fala assim, cara, vem resolver os seus problemas doando dinheiro aqui para a igreja que Deus vai te dar em dobro, entendeu? Você vai ser curado aqui mesmo em nome de Jesus, sabe? Então, ele junta o cristianismo, que já vem de bagagem cristã, na bagagem brasileira, tradicionalmente, com um expediente ali de efetividade, de resolver os problemas do cara com muito mais rapidez. O católico jamais faria isso, entendeu? O católico, ele tem um catecismo, entendeu? Ele tem um catecismo. É justamente pela multiplicidade das igrejas evangélicas, tem muito pouco contas a prestar para alguém do que o católico. Então tem esse lado que é bom, né? E tem esse lado que é discutível, né? Que é essa maleabilidade doutrinária, teológica, essa bagunça, essa babel que se afasta tanto do evangelho, mas, por outro lado, tem um fator social que não pode ser desprezado, não. Ricardo, nós mencionamos aí o papel da Igreja Católica enquanto uma estrutura monolítica e, portanto, duradoura. Quer dizer, é uma igreja que tem aí 2000 anos
praticamente de história, e apesar das divergências internas de posições, até políticas, é uma igreja que tem se mantido de forma unitária. Fazendo uma comparação, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, as SEBs, né, que foram criadas na década de 60, com uma inspiração do Concílio Vaticano II, tiveram um auge aqui no Brasil, principalmente, na América Latina, de uma forma geral, e foram instrumentos importantes de organização das populações mais marginalizadas na luta pelos seus direitos. Quando você comenta que lá no meio do mato tem uma igreja, Assembleia de Deus, de populações que antes eram invisíveis, você vê um potencial também de organização popular à semelhança das comunidades eclesiais de base? Puxa, uma pergunta valiosa essa, hein, Marco? Eu acho que a história não tem mostrado isso, na verdade. Porque eu acho que também vem acompanhado de... Eu acho que, falando muito sinceramente, há uma tentação muito grande em certas comunidades evangélicas de manter o cristão na infantilidade, sabe? E eu queria dizer isso com muito carinho e sem arrogância também, porque a gente vive num país onde as realidades são muito infantis mesmo, sabe? Eu já cheguei a conversar com pessoas que eram empresários, professores, e eu saí com a sensação de que eram pessoas infantis, com perspectivas infantis, com pouca maturidade de pensamento, sabe? Entende o que eu estou falando? Então, mas eu acho que quando a gente olha a mensagem de Jesus, a gente vê um incentivo ao amadurecimento, e dos apóstolos também, ao amadurecimento de todo mundo, né? O apóstolo Paulo vai dizer ali nas cartas, cara, vocês já deveriam estar comendo comida sólida, e vocês ainda estão no leitinho, sabe? É uma ilustração que Paulo usa ali nas cartas dele, né? Mas eu tenho a impressão de que muitas dessas comunidades evangélicas querem manter propositalmente as pessoas no leitinho, porque é importante para essa cultura que a gente estava falando lá no começo, que não é bíblica, que muitas vezes nem é doutrinária, muitas vezes é involuntária, mas do pastor delegado, sabe? A gente tem algumas igrejas aqui que inventaram o termo pai-póstolo, né? Uma mistura de apóstolo com pai, né? A gente tem uma grande rede de igrejas aqui, a Renascer, que adotou essa nomenclatura pai para os seus líderes, né? Então a psicanálise explica. O Papai Noel explica também, né? É a ideia de manter as pessoas... Por exemplo, quando meus filhos descobriram que Papai Noel não existia, e eu, como cristão, falei para eles, olha que interessante, né? Papai Noel ama vocês se vocês forem bons, mas Deus, o Deus da Bíblia, ama vocês mesmo se vocês forem ruins. Isso chama-se graça, entende? Só que isso é maluco para uma cabeça infantil. Ainda bem que meus filhos já tinham 7 anos. Mas tem gente que tem menos de 6 anos, embora tenha 50 anos, sabe? Eles precisam do pai póstulo, eles precisam de realidades muito simplificadas para que o Papai Noel traga presente para eles no final do ano. Então, eu sinto essa diferença entre as comunidades eclesiais de base e esses movimentos que são muito mais agressivos, muito mais abrangentes, mas que têm essa cultura. Eu queria reforçar a palavra cultura, porque não tem a ver com honestidade do cara, não tem a ver com doutrina, tem a ver com uma cultura, uma nuvem que cobre muitas comunidades, as pessoas não sabem nem de onde vem essa nuvem, mas existe. Ricardo, ainda em relação às comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, nós temos aí uma capilaridade muito grande que as SEBs tiveram na década de 80, meados da década de 90, e depois elas foram minguando, tiveram, digamos assim, a sua força bastante mais fragilizada, principalmente por conta da direção papal, onde a postura de João Paulo II foi uma postura abertamente contra a teologia da libertação
e isso realmente enfraqueceu bastante essa corrente da Igreja Católica. E até recentemente tivemos aí a morte de Dom Pedro Casaldáliga, que era um expoente dessa corrente teológica. De qualquer forma, a Igreja Católica, com essas idas e vindas, ela nunca se dividiu. Ela mantém essa unidade. Talvez isso seja o principal motor da sua força ainda nos dias atuais, apesar dessa lentidão que você mencionou em acionar os mecanismos para se atualizar. Por outro lado, nas igrejas evangélicas, nós vemos essas divisões e subdivisões que vão atendendo aí talvez situações até mais particulares. Você mencionou aqui uma coisa muito importante. Para alguém se formar sacerdote na Igreja Católica, você faz primeiro 4 anos de filosofia, 4 anos de teologia, tem que fazer pós-graduação em Roma, muitas vezes. Quer dizer, você tem todo um arcabouço intelectual muito potente, muito forte, para se tornar um sacerdote, enquanto que um pastor evangélico, com 6 meses ali de um curso, é capaz até de se apresentar como um grande salvador daquela comunidade. Diante disso, e me estendi um pouco porque queria chegar exatamente nesse ponto, nós temos uma situação política hoje no Brasil, onde a religião ela joga um papel importante, mas não a religião católica, embora ela tenha os seus movimentos carismáticos muito semelhantes aos movimentos evangélicos. Mas nós vemos aí a religião sendo ocupada e sendo uma forma de expressão de um determinado tipo de política que muitas vezes se choca até mesmo com os preceitos cristãos, ou seja, o incentivo à violência, ao uso de armas, a defesa da pena de morte. Como é que você vê esse cenário de uma religião que prega, ou deveria pregar o amor, o acolhimento, a solidariedade, a justiça social, e, ao mesmo tempo, ela se mistura com bandeiras que são, evidentemente, bandeiras contra os direitos das pessoas, contra o Estado de Direito, enfim, contra temas sensíveis à vida humana? Marco, eu vejo 2 respostas possíveis e paralelas ao que você está falando. O primeiro é uma questão de forma, da casca, né? No livro eu faço questão de explicar a diferença entre religião e espiritualidade, né? Espiritualidade é uma característica humana, tanto quanto a materialidade, né? É a capacidade do ser humano entender que há realidades que não são tocáveis, não são visíveis, não são audíveis, não são cheiráveis, né? Não cabem numa planilha do Excel. Eu até no livro uso o exemplo do primeiro beijo, né? A ciência vai dizer que o primeiro beijo são 2 mucosas labiais que se encontram com a troca de ocitocina ou sei lá o que para procriação. Eu falei, cara, não foi assim meu primeiro beijo, tenho certeza que o seu também não foi, o do Rodolfo também não foi. Mas, assim, o primeiro beijo ele não é explicado pela ciência. O primeiro beijo é explicado pelas músicas, é explicado pela poesia, é explicado pelo cinema, pela arte, né? Então, isso são realidades não materiais, não são quantificáveis. Isso aí é espiritualidade, né? Existe uma espiritualidade segundo Jesus Cristo que está proposta no Evangelho e um dos pontos dessa espiritualidade é não deixe a religiosidade sufocar a espiritualidade, né? Isso é um ponto que atravessa toda a mensagem de Jesus. Os vilões do Novo Testamento são os religiosos, são as pessoas que acreditavam que a sistematização de sua fé, né, a casca, a forma da sua fé era mais importante do que a própria fé, né? Eu costumo dizer, são as pessoas que achavam que a estante de livros era mais importante do que o próprio conteúdo dos livros, né? E isso é um perigo da religião. E eu vou dizer, não só da religião sobrenatural, não.
né? Existe religião em produtos alimentícios, existe religião das marcas, existe religião dos times de futebol, dos partidos políticos, das ideologias. É o jeito que a gente se relaciona numa base de sacrifício versus benefício, o que eu faço, o que eu falo, onde eu vou, onde eu não vou, né? Isso tudo é religião. Então, quando você fala que há políticos, ou a gente pode dizer há marcas, né? Não necessariamente políticos, mas qualquer tipo de marca que queira falar com um demográfico tão valioso quanto o evangélico, ele vai se apoderar, não é da espiritualidade, porque a espiritualidade vai dizer o seguinte, pense no outro, né? É melhor dar do que receber. Eu nunca vi, eu até digo isso no livro, né? Eu nunca vi um rico empresário de São Paulo tomar um aviãozinho para ir para Brasília no meio da madrugada para querer saber como é que ele faz para doar, né? Né? A espiritualidade de Jesus é essa. Ame o teu próximo como a ti mesmo, sabe? Pense na viúva, no órfão, né? Isso é a verdadeira religião. Então, o que a gente tem são pessoas se apoderando da casca, da ritualística, indo para a internet para falar de jejum, para citar versículo bíblico sem saber o que significa, fora de contexto, para ir em eventos, né? Isso que a gente tem. É isso que a gente tem e não é de se admirar. Isso, para mim, o cara ir num evento evangélico e ir num jogo do Corinthians ou ir sabe, ele está se apoderando de um demográfico. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu vejo, outra resposta possível, é ainda algo muito pouco estudado, que é o poder das redes sociais, sabe? A gente tem um presidente que é um influencer, sabe? A gente tem um presidente com 90 milhões de seguidores nas redes sociais. Para efeito de comparação, o Lula, o outro candidato que a gente teve em 2018, tem 9, entendeu? Eu comparei, ali no livro tem as comparações o Bolsonaro tem mais seguidores no YouTube do que o New York Times, entendeu? Então, puxa, o Felipe Neto fez um vídeo super legal anti-Bolsonaro, peanuts, sabe? Isso não representa nada para ele. Ele é uma potência de comunicação nas redes sociais. E as redes sociais, numericamente, estrategicamente, isso aí é cientificamente comprovado, as redes sociais valorizam a agressividade, valorizam o emocionalismo moral. Então, entra nesse momento, não sei quando essa entrevista vai ao ar, mas em qualquer momento. Anos depois, entra lá no Olavo de Carvalho, no Silas Malafaia, nesses grandes influenciadores do Twitter e vê o tipo de linguagem que esses caras usam. É sempre vagabundo, pilantra, petralha, vergonha. São palavras com altíssima carga de emocionalismo moral. Então, eu acho que é o choque desses dois mundos. É um presidente que se apodera da ritualística, da casca, de pequenos acessórios que são muito valiosos para o público evangélico médio, ou pelo menos o público mais desinformado dentro da massa evangélica, e ele usa também do seu arcabouço, do seu poder de comunicador, usando as regras das redes sociais, que ali, bicho, eu acho que a história vai olhar as redes sociais igual a gente olha para os nossos amigos que tinham 12 anos e já fumavam, sabe? A gente já falou assim, cara, como um dia a gente deixou crianças expostas a isso, como nós caímos nesse truque, nessa armadilha das redes sociais. Eu acho que é uma plataforma demoníaca. Vou usar a palavra aqui do assunto. Você, pelo que você respondeu agora, você acredita que esse contingente evangélico, nós estamos falando do quê? De 45, 50 milhões de pessoas? Estimadamente sim. 45, 50 milhões de pessoas. Esse contingente evangélico deve continuar aliado de um candidato de extrema-direita, um candidato moralmente conservador, um candidato como Jair Bolsonaro? Deve acompanhar a par e passo esse candidato? Brino, eu já vejo movimentos de alas conservadoras propondo uma oposição conservadora ao Bolsonaro. O que seria isso? Porque a verdade é que o Bolsonaro ele não é conservador, né? Essa que é a realidade. Ele é um revolucionário, cara. Ele é um revolucionário da luta armada, né? Ainda por cima. Ele de conservador não tem nada, né? Ele sempre foi ideológico.
Sim, o conservadorismo como prudência política, né? É outra Tipo, história. a estrutura, cara, não tem nada a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro quer armar as pessoas para as pessoas irem defender ele na rua, sabe? Dar tiro pro alto. Espero que pro alto, né? A gente torce que seja pro alto. Então, isso não tem nada de conservador. Então, alas à direita do espectro evangélico já estão se posicionando politicamente contra o que, evidentemente, é uma atitude revolucionária. Então, o conservador ele é antirrevolucionário, né? Ele diz que a revolução nunca é a solução, né? Então, isso eu acho que é um ponto. Eu acho que tem um outro ponto que é de um estudo que eu achei e que eu citei no livro, que sobrepôs as manchas evangélicas predominantes no Brasil com a votação de Jair Bolsonaro em 2018. E elas não são coincidentes. Elas não são coincidentes. A defesa ali do pesquisador de que isso mostra de que os evangélicos não foram tão determinantes para a eleição de Bolsonaro como a gente gosta de acreditar. Mas eles tiveram um papel que foi muito importante, que foi trazer o Bolsonaro para as camadas C e D, onde ele não tinha acesso e que eram historicamente mais propensas ao petismo. Então, os evangélicos teriam, segundo essa análise, é óbvio que há outros contingentes vários abordados no livro e na realidade também, os evangélicos teriam sido um canal pelo qual um presidente sem tempo de TV e com uma estratégia totalmente focada em redes sociais, tecnologia e celular, como esse cara conseguiu chegar nas camadas geralmente mais próximas e próprias do lulopetismo, né? E hoje ele tem uma outra ferramenta para chegar nesse público, que é o auxílio emergencial. A gente acabou de ver essa nova pesquisa, onde a popularidade dele não só não caiu durante a pandemia, como subiu, Muito. especialmente nessas camadas C e D, Claro. porque agora estão recebendo um dinheiro que eles nunca tinham recebido. Então, eu acho que os evangélicos eles têm outras funções agora, tanto que agora ele está se aproximando mais das igrejas históricas. Ele tem um ministro que é presbiteriano, que é o André Mendonça. Ele tem uma outra configuração ali que a gente precisa observar com mais carinho. A minha proposta com o livro é um pouquinho mais simples do que a sua pergunta pressupõe, de que as igrejas sejam menos inocentes em relação ao marketing político nas próximas eleições, ao discurso pseudo-cristão, né? As ferramentas, explico ali muito sobre marketing político, posicionamento, discurso, porque o fenômeno do bolsonarismo é basicamente, em relação especialmente aos cristãos, é totalmente discursivo, né? Não tem nada na história do Bolsonaro. Eu até cito o André Mendonça dizendo que ele era um profeta contra o crime. Cara, pega as defesas dos projetos do Bolsonaro na Câmara, cara, não tem nada a ver com Explodir bomba em quartel? Não, os projetos do Bolsonaro era tipo aplaudir hasteamento de bandeira, sabe? Era tipo um negócio assim que você fala, cara, é só perfumaria, sempre foi isso, sabe? O Bolsonaro calado, como ele tem sido nos últimos meses, é o verdadeiro Bolsonaro. É um cara que não tem o que dizer e não tem o que fazer, não tem o que falar, né? Então, assim, como é que o voto evangélico foi um voto de fé, né? Em algo que não se via e em algo que se esperava que acontecesse. Então, é um pouco por aí, eu vejo a situação. Marco. Ricardo, o fenômeno pentecostal ele está presente de uma forma generalizada na América Latina, inclusive com a eleição de presidentes muito afinados com esse tipo de vocação, de instrumentalização até. Portanto, até o Bolsonaro não é um caso único na América Latina, né? Ele tem aí os seus pares. Como que você vê a presença dos evangélicos no nosso continente? Marco, eu vejo de uma maneira tão heterogênea quanto a gente tem conversado até agora. Inclusive porque o Bolsonaro não é evangélico, né? Eu acho que a chave para a gente entender o Bolsonaro, ele está num podcast que eu tenho subido diariamente nas plataformas de podcast com o nome de E a Verdade os Libertará, onde eu abordo assuntos que não entraram no livro.
E ali eu falo de um discurso do Marcelo Crivella, de 2011, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, onde ele dizia o seguinte: chegará um dia onde os evangélicos elegerão um presidente que irá para Brasília trabalhar por nós. Sabe? Note que ele não dizia nós vamos botar um cristão na presidência. Ele não dizia nós vamos levar alguém que é um seguidor de Jesus para ir lá espalhar o evangelho, sei lá o que ele quer que alguém faça lá. Mas ele quer um cara que não precisa necessariamente ser cristão, mas que vá lá para trabalhar pelos cristãos. Mano, isso é a coisa mais anticristã do mundo, né? O evangelho de Jesus é da doação, mas essa cultura de caras como o Crivella espera que alguém vá lá para trabalhar por ele, né? Então, o Bolsonaro, ele tem essa função na cabeça desses líderes. Ele vai lá para facilitar a nossa vida. Então, eu acho que é um negócio diferente. A gente tem exemplos de políticos evangélicos, né? O Garotinho era um político evangélico. E quase chegou lá, né? Ele foi terceiro mais votado ali. Já aconteceu disso. Mas aí eu vejo que há uma heterogeneidade muito grande, né, que chega ao Rios Motti, né, na Guatemala, né, que ele dizia que o verdadeiro cristão tem a Bíblia numa mão e uma metralhadora na outra, né? Mas aí eu acho que são questões de visão de mundo mesmo, sabe? São o que essas pessoas entendem como cristianismo e mais, como elas usam de suas religiões para reforçar preconceitos e ideias que elas já tinham, sabe? Elas acabam pensando ali, criando a sua própria doutrina, muitas vezes para recriminar pessoas, para diminuir gente, para avançar num contingente. E a gente não precisa chegar em elementos tão radicais como o Efraim Rios Motti. A gente pode falar dessa louca divisão que há na igreja entre esquerda e direita. É uma coisa que eu nunca vi antes, sabe? A pessoa se apodera dos trechos da Bíblia mais conservadores e ignora todos os outros relativos à justiça social, muitas vezes até a insubordinação pública, né? E aí ele vai... E as pessoas de esquerda a mesma coisa, se apoderam dos trechos bíblicos ali que falam sobre assuntos mais caros à esquerda e ignoram todo o outro lado. Então, eu acho que é muito maluco isso, sabe? Isso está na raiz de tudo. É engraçado a gente lembrar que no século XIX teve aquele filósofo francês, o Etienne Cabet, que escreveu aquele livro Voyage en Icarie, né, que criou o movimento icariano nos Estados Unidos e tal. Ele foi nesse livro que surgiu a palavra comunismo, né? E ele era um cristão super convicto. E ele escreveu um livro chamado Verdadeiro Cristianismo, isso no século XIX, onde ele dizia que o verdadeiro cristianismo era o comunismo, né? Então, você vê que esse apego aos extremos não é exatamente uma novidade. Eu acho que a novidade é que ele tem sido artificializado pelas redes sociais, pela essa cultura da polarização, que é muito interessante para os governos, né? É muito mais fácil você manipular quem tá nos extremos do que as pessoas um pouquinho mais centradas. Você comentou sobre o papel revolucionário de Jair Bolsonaro, ou seja, ele não seria um conservador, mas seria um revolucionário, até porque em suas constantes mensagens sempre aparece uma arma, a questão de uma avaliação positiva até mesmo do regime militar que houve no Brasil. E, nesse sentido, essa palavra revolucionário, ele nunca usou para ele mesmo, né? É uma avaliação que você traz aqui até interessante e curiosa, porque não significa necessariamente aquele revolucionário tradicional da esquerda que quer mudar o sistema, né? Nesse sentido, o papel dos evangélicos, ocupando agora, inclusive, cargos no governo, e são muitos, se confunde também com uma outra instituição que hoje está muito presente nos postos de comando, que são as Forças Armadas? Eu acho que
eles se assemelham na serventia que tem ao Bolsonaro. São duas âncoras para o governo dele, às quais ele recorre constantemente para dar alguma estabilidade àquele barco à deriva, né? Não quer dizer que ele seja evangélico, e não quer dizer que ele sequer seja um exemplo de carreira militar, né? Na verdade, ele, muito pelo contrário, né? Ele é uma piada como militar, né? Sinto a tentação de dizer que ele é uma piada como cristão, mas eu vou resistir a isso também, porque a gente não pode avaliar o que está no coração dele. Mas eu acho que é sempre uma questão de comunicação e de política, né? É sempre uma questão de comunicação, de marketing e de política. Eu acho que nos dois casos a questão é que a gente de dentro dessas estruturas, as forças militares, as forças armadas e os evangélicos, que têm interesse em negociar com ele, sabe? Eu faria uma ressalva aqui, tem cristãos muito sérios nesse governo, trabalhando com uma postura de não, eu vou fazer o que é possível fazer, agora eu posso fazer com mais estrutura, trabalhos sociais ou coisas que eu já fazia anteriormente, né? Não estou me referindo a essas pessoas, ao caráter dessas pessoas, mas o que eu estou dizendo é que há muita gente que quer negociar os evangélicos como moeda política de apoio institucional ao governo, né? Assim como tem muita gente dentro das Forças Armadas que quer fazer isso aí. Eu acho que a diferença, e essa é uma das propostas do livro, é que quando você olha a Bíblia, você vê o papel dos profetas, por exemplo, os profetas mantinham uma independência completa em relação aos reis, né? Aliás, é muito curioso, eu digo isso no livro, de que a noção de democracia só vai surgir séculos depois, né? Pesos e contrapesos, esse tipo de coisa, mas a ideia de pesos e contrapesos já existe na Bíblia, né? Ela já existe na Bíblia ali com os profetas, né? Os profetas eram o contrapeso dos reis, né? Os reis achavam que podia fazer coisas e os profetas iam lá e falavam, não, você não pode fazer isso. Isso é contra a vontade de Deus, isso é contra o pobre, isso é contra a viúva, né? E eu até cito no livro o caso fantástico do profeta Jeremias, que quando ele é preso, ele é acusado de inimigo do país, né? Que é exatamente o que os governos autoritários usam contra a imprensa. Por exemplo, a imprensa está criticando, é inimigo do país. O tal jornalista, ele é patriota porque ele fala bem do governo, né? Eu acho incrível que cristãos não consigam associar isso a uma realidade da Bíblia, entendeu? E ali eu vejo que as pessoas não entenderam a Bíblia, simplesmente ou sequer leram, né? Porque é muito discrepante essas realidades. Essas associações são muito óbvias e muito imediatas, assim, cara. Ele está usando palavras que os faraós, que os reis usavam contra os profetas, inimigo da pátria. Como assim, né? Então, eu acho que eu vejo, sim, essas semelhanças, mas me espanta muito mais que os cristãos estejam se colocando à disposição do governo do que as Forças Armadas, por exemplo. Ricardo, fica muito claro na sua entrevista a sua visão de que essas correntes neopentecostais evangélicas que surgiram nas últimas décadas e avançaram muito em número e em presença política na sociedade brasileira, elas um pouco que desvirtuaram o cristianismo, um pouco que aproveitaram a situação concreta para ganhar dinheiro, para ficar famosos, para conquistar poder político também. Como é que você vê o futuro dos evangélicos? Os evangélicos continuarão nessa tendência de surgimento de correntes oportunistas, correntes que desvirtuam o pensamento cristão, na sua opinião, ou haverá uma retomada do evangélico mais ligado à espiritualidade e menos à religião, para usar os seus termos? Gamberini, eu acho que é importante a gente dizer antes
de que o verdadeiro cristianismo ele é inclusivo. Ele é a proposta mais inclusiva de todas, né? É graças a essa ideia de inclusão, de respeito aos mais fracos, que as pessoas pararam de abandonar crianças defeituosas à margem das estradas, né? Por exemplo, que era uma prática comum em qualquer cultura, inclusive na cultura romana, né? A ideia de que o mais fraco tem de ter prioridade, ela tem muito a ver com essa ideia do cristianismo como uma proposta de inclusão. E eu digo isso para dizer que o verdadeiro cristianismo é uma coisa que não se manifesta como eu gostaria que se manifestasse, né, na prática. Porque o verdadeiro cristianismo é uma coisa muito interiorizada, é uma coisa do coração das pessoas, que tem cicatrizes, que tem histórias próprias, que tem entendimentos, às vezes, confusos. Então, o cristianismo é um troço onde cabe o Ricardo Alexandre e o Silas Malafaia, onde cabe o Papa Francisco e o Bento XVI, né? Aquele filme do Fernando Meirelles é ótimo por causa disso, entendeu? Aquilo é o verdadeiro cristianismo. É uma coisa onde duas pessoas não têm nada a ver uma com a outra, pensam bem o mundo de outra maneira e estão na mesma posição, inclusive, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante de a gente dizer. Agora, respondendo exatamente a tua pergunta, eu acho que, primeiro, esse espaço que os evangélicos estão tendo hoje, ele vai ser determinante no futuro dos evangélicos. E eu digo não só espaço para fazer coisas boas e fazer coisas ruins também. Isso a história vai se lembrar desse momento. Como eu vejo e as primeiras reações que eu estou tendo do livro de amigos mais alinhados à esquerda, eles me mostra isso, sabe, de que as pessoas mais ligadas à esquerda estão entendendo a negligência que eles tiveram em relação aos evangélicos, né? Então eu acho que isso vai ser outra coisa determinante para o futuro. E eu diria o seguinte: sempre haverá pilantras em qualquer meio, né? Entre o meio dos evangélicos, entre o meio dos esportistas, entre o meio dos advogados, dos juízes, dos ministros, dos jornalistas, né? Sempre tem, é impossível não ter. E dito isso, eu diria que sim, vai ter muita gente que vai explorar. Tem muita gente que nesse momento, enquanto a gente está conversando, já está negociando espaço nas eleições de 2022 e afiançando a sua igreja, a sua comunidade, e que vai subir no púlpito dizendo que Deus revelou para ele X ou Y, vai ter. Mas também eu acho que tem essa babel religiosa, essas modas doutrinárias, induzem pessoas, e talvez aqui eu fale um pouquinho mais especificamente para o espectador ou ouvinte que seja cristão, induzem pessoas boas, pessoas de valor, cristãos verdadeiros, a erros práticos que podem levar a erros políticos. Por exemplo, a moda da batalha espiritual, que vocês já devem ter ouvido falar, que é uma corrente que surgiu ali no meio dos neopentecostais, que vê o mundo como duas forças, Deus e o diabo como forças iguais e igualitárias que brigam por espaço no mundo. Isso é uma coisa que inventaram, entendeu? A Bíblia o diabo não tem a mesma estatura de Deus, muito pelo contrário. E muitas vezes na Bíblia o diabo é um garoto de recado ali de Deus, né? Mas essa ideia da batalha espiritual é o que motiva milhões de evangélicos a dizer que tem que acabar com a Rede Globo, porque a Rede Globo tem beijo de mulher com mulher na novela. Isso aí é o demônio entrando na sua casa, entendeu? O diabo está atacando, o diabo está invadindo. Cara, isso é um absurdo, porque Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, entendeu? A palavra de Jesus, e esses caras estão com medinho, entendeu? De perseguição, de cristofobia, né? São realidades ali que pessoas muito bem intencionadas levam para a sua prática diária. Então, para muita gente, e isso é uma coisa muito séria, que talvez pareça uma coisa menor aqui, mas para muita gente boa, bem intencionada, que a gente não está falando dos picaretas, não, a eleição do Bolsonaro livrou o Brasil de um avanço dos espíritos maus, entendeu? Que estavam acossando a igreja, que
que estavam minando a autoridade da igreja, tirando espaço de pregação, sabe? Isso era uma coisa que se ouvia dentro das igrejas, né? De que agora a gente vai ter que fazer casamento gay aqui dentro. Agora, se uma drag queen quiser se batizar, a gente vai ser obrigado por lei, sabe? A gente vai ter os nossos direitos tomados, vai ser o fim da liberdade religiosa. Isso de fato aconteceu, e isso é culpa da péssima condução das questões identitárias que não foi bem conduzido pelos partidos de esquerda, pelas lideranças de esquerda, e até hoje eles não sabem discutir, ainda não entenderam isso, cara. É um negócio impressionante. Enfim, então eu acho que tudo isso está misturado ali. Enfim, vai ser uma bagunça, né? É o famoso inimigo interno que tem que ser combatido, né? E aí você estabelece os inimigos e faz a guerra. Teoria da doutrina da segurança nacional. É isso. Uhum. Tá bom, Ricardo, eu agradeço muito a sua entrevista, muito esclarecedora, muito reveladora desse mundo evangélico. Foi um grande prazer conversar com você aqui no Planeta Azul. Nós conversamos com o Ricardo Alexandre, que é escritor e jornalista e autor do livro A Verdade os Libertará. Participou dessa entrevista também aqui no Planeta Azul o diretor de redação, Marco Piva. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço, Gamerinho.